Olá, colegas da odontologia, tudo bem? Nesse momento nós vamos iniciar o 70º episódio do Odontocast, o podcast inteligente do Conselho Regional de Odontologia do Pará. É com muita satisfação que durante todo esse período de outubro de 2022 até agora, junho de 2023, e falo isso porque foi um tempo de muito aprendizado, de muita informação, de muito trabalho despendido para que tivesse um resultado positivo e satisfatório dentro desse programa que hoje é uma realidade. Inclusive, ele é um modelo para outros conselhos regionais pelo Brasil inteiro, para o Conselho Federal também de Odontologia. E para quem achar que pode enveredar por essa linha de informação verídica, informação atual. E nesse momento nós vamos falar sobre urgência e emergência em odontologia. Para isso eu vou pedir para que a conselheira Penélope Gotardo apresente o nosso convidado especial, que é, na prática, um dos mais atuantes dentro desse tema, e nossa conselheira também, Larissa Mello, que está conosco nesse programa. Tudo bem, Penélope? Tudo bem, Larissa? Tudo ótimo, Marcelo. Tranquilo, graças a Deus, né? Chegamos ao episódio número 70. Não sabíamos, às vezes, até como começar, mas chegamos até aqui. Acho que o propósito está sendo... louvor, né? Muito louvor. Isso. O nosso propósito é levar informação verdadeira, informar a nossa classe e fazer o nosso papel da melhor forma possível. E hoje nós estamos aqui com um colega que já atua há muito tempo na odontologia na área de urgência e emergência. Na verdade, são 27 anos nessa atuação. Tem muita história para contar, muita experiência. Nós estamos aqui com o Dr. Carlos Paradella. Ele é formado pela Universidade Federal do Pará, mestre em odontologia com ênfase em patologia bucal pela UFPA, especialista em endodontia, habilitação em odontologia hospitalar, e trabalha hoje em dia na urgência e emergência da UPA da Sacramenta. Também é preceptor de uma entidade educacional aqui no Pará, também de odontologia. E, como eu falei, atua há 27 anos na área de urgência e emergência odontológica. Dentre esses 27 anos, atuou durante 20 anos no Hospital de Pronto-Socorro de Belém. Okay. Seja muito bem-vindo, doutor Paradella, né? Como nós nos Carlos Renato Figueira Paradella. Isso. Muito obrigado por aceitar o convite do Conselho Regional de Odontologia do Pará para falar um pouquinho dessa tua experiência. Eu posso falar que eu sou suspeito porque quando eu conheci na faculdade ainda, né, o futebol ligando a odontologia ali, então a gente tem muitas histórias, mas nós vamos explorar hoje a tua experiência dentro da urgência e emergência em odontologia, ok? Seja bem-vinda a doutora Larissa também, nossa conselheira do CRO Pará, que também é endodontista, então acho que esse bate-bola trabalha também aqui... na parte de urgência e emergência, Isso, né? também, então acho que a gente tem muito aqui a conversar. Obrigada por recepcionar, né? Mais um dia a gente estando por aqui, juntos, e vamos conversar com o doutor Paradella. Obrigado primeiramente a Deus, né? Que com ele é tudo. Ele estando ao nosso lado, a nossa vida se torna um pouco mais fácil, bem mais fácil. Uhum. Obrigado pelo convite do Dr. Marcelo para participar aqui. Me sinto muito lisonjeado, tá? E poder conversar um pouquinho da minha experiência, participar alguma coisa. É bom a gente falar também que Deus foi falado, agora foi citado por ti, eu também sou devoto a Deus, mas dentro de todo esse processo, eu estava procurando alguém para falar sobre urgência e emergência, quando num restaurante, na beira de praia, lá no Mosqueiro, a gente se encontrou, eu digo, esse é o cara para a gente levar para o Odontocast. Então, assim, coisas que vão se ligando, não é verdade? Que a gente vai trabalhando. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Então, vamos logo à primeira pergunta. Fala um pouquinho sobre essa tua trajetória e quando foi, e como foi, e por que foi que tu enveredaste para o lado da urgência e emergência em odontologia? Eu me formei em 91 pela Federal, fiz o meu curso de especialização em São Paulo, prestei um concurso pela SESMA, e no momento que nós fomos ser lotado, acabei sendo lotado no pronto-socorro da 14 de março, tá? O único serviço na época que existia, não existia outra instituição que fazia urgência e emergência odontológica.
tá? O contexto naquela realidade, né, era só pronto-socorro. Então, e eu caí, de certa forma, de paraquedas, porque eu não tinha experiência nenhuma em urgência e emergência. A nossa faculdade não preparava, naquela época, 34 anos. Verdade. Lá dentro eu comecei a acompanhar 3 colegas plantonistas, que foi da onde eu comecei a ter a minha experiência, a começar a aprender. Tirava de uma coisa boa, tirava da outra, fui fazendo a minha conduta. Esses 3 colegas podem citar nome sem problema. Foi o doutor Walter Braga, o doutor cirurgião plástico Carlos Bragança e um bucomaxilo doutor Júlio César Garofo. Eu acompanhava os plantões deles, ia para bloco cirúrgico com o Garofo, e dali a gente foi tendo um norte para acompanhar. Dentre esses profissionais da odontologia, um grande abraço ao Garofo, ao Walter também, nosso querido Walter, que é uma lenda da odontologia dentro do pronto-socorro principalmente, né? Então ainda é uma pessoa que tem muito também para somar dentro desse universo. Então assim, e dentro desse processo no pronto-socorro como única instituição que prestava urgência e emergência dentro da odontologia, isso foi que época? Se tu te formaste em 91, tu foste logo para Bragança Paulista, fazer a tua especialização? 94, 95 fui para Bragança, voltei em 95, fiz consultório em 96, 97 eu entrei na Então, em 97 tu entraste no pronto-socorro para fazer urgência e emergência. E coincidentemente, Marcelo, eu entrei na UFPA em 96, eu acho que 97, eu não me lembro exatamente, ou 98, eu comecei a fazer estágio no pronto-socorro da 14. Legal. Né? Então, aqui tem links de profissionais e aí acadêmicos. Acompanhei também o doutor Paradella, eu acho que foi, como acadêmica, foi uma experiência assim maravilhosa que eu obtive na minha formação, e é uma pena que hoje não existe mais o serviço lá do pronto-socorro, mas tem outros foram locais descentralizados para as exatamente. UPAs, que são unidades de pronto atendimento, que nós vamos já entrar nelas. Vamos já conversar. Mas foram momentos assim de muito aprendizado, e que eu acho que é uma vertentezinha que o acadêmico deveria, né, ter essa experiência, certo, antes da formação mesmo. Só para a gente não perder o fio da meada da questão temporal. Em 97, tu entras no pronto-socorro. Porém, era uma outra sistematização do SUS, né? Isso é uma loucura hoje, porque a gente teve agora, em agosto de 2023, a aprovação do Brasil Sorridente também, né? Como se ele estivesse entrando agora no SUS com toda a sua introdução. Só que o SUS está desde 88 na Constituição, 90 teve toda aquela reformulação ali, e o SUS fez agora uma nova situação que descentralizou de pronto-socorro e levou para as UPAs, certo? E aí o doutor Paradella passa 20 anos no pronto-socorro, trabalhando com urgência e emergência de baixa, de média, até de alta complexidade. E não só, Marcelo, só para complementar, não só urgência e emergência, como a odontologia hospitalar. Já eram os primeiros passos, né? da odontologia. Os primórdios ali, começou, acredito, no hospital, no pronto-socorro. Certo. E aí, quando chega agora, em 2024, o doutor Paradella não está mais no pronto-socorro, está na UPA. Uma pergunta básica: qual a diferença de atender no pronto-socorro municipal e na UPA? A diferença no pronto-socorro, naquela época, como eu já falei, ser a única instituição, o volume de atendimento era muito grande. Muito. E qualquer trauma nós atendíamos trauma de face, hemorragias dentárias, extrusão de luxação de ATM, todos os traumas de face, fora as pulpites, os abscessos, nós era o nosso público. E na UPA, hoje em dia, o volume de atendimento é menor pelo fato da realidade ser diferente. Nós temos 5 UPAs dando atendimento, nós temos também as faculdades hoje em dia, que já descentralizou, né? Isso.
Mas em termos de estrutura, claro, o pronto-socorro é uma complexidade muito maior. Nós temos no pronto-socorro bloco cirúrgico. Nós íamos muito para o bloco cirúrgico fazer alguma intervenção. Hoje na UPA nós não temos bloco cirúrgico. Mas nós conseguimos... Hoje a UPA atende baixa e média complexidade. Alta complexidade já seria deslocado para outra instituição. Lá no pronto-socorro nós trabalhávamos direto com os bucomaxilos. Nós dávamos apoio na época para eles. Eu lembro na época que os politraumatizados, né, enfim, sentavam na cadeira odontológica e era feito aquele bloqueio com fio de aço. Vi muito isso, fazer no consultório mesmo, né? Com a anestesia local. Um bloqueio local. Hoje em dia não se faz mais. A nível de bloco cirúrgico. Então houve um progresso, né? Muito grande. Como a odontologia toda progrediu. A questão toda que nós precisamos entender aqui, e que o Odontocast ele acaba servindo para isso, é que o conselho ele é um órgão fiscalizador da ética para o benefício da sociedade. E quando essa sociedade não tem esse atendimento público, cadê o benefício? Porque há pouco tempo atrás, eu estive no Ministério Público com vários conselhos de saúde, pleiteando situações que beneficiassem a odontologia e a sociedade. Por exemplo, o pronto-socorro da 14 passou 5 anos sem atendimento odontológico, onde a sociedade foi penalizada. É uma reformulação do Sistema Único de Saúde, qualquer coisa nesse sentido, mas dentro de uma unidade não pode haver a ausência de um profissional da odontologia que possa intervir para benefício da sociedade. O que tu tens a falar sobre isso hoje, do teu conhecimento dentro do pronto-socorro da 14? Olha, o que eu tenho, posso lhe garantir assim, realmente houve essa interrupção do serviço, que a meu ver foi... Que é uma bárbare, né? A meu ver foi uma tomada de decisão infeliz da administração passada, mas hoje em dia a gestão atual, ela é sensível a isso. Conversei essa semana com a doutora Cécile Baker, que ela é a coordenadora municipal. Um abraço para a doutora Cécile Baker também. E ela está sensível, ela está tomando medidas que ela quer retomar o serviço para o ano. Mas só que não depende só dela, depende de outros gestores. Mas ela tem a vontade, ela vai estar sensível a esse... Mas existe um pronto-socorro para que aconteça, porque assim, o pronto-socorro da 14 ele está hoje, salvo engano, e se tu puderes confirmar, com a odontologia hospitalar. Exatamente. É feita pela doutora Odaléia Lobato. Ela é a única responsável pela supervisão de odontologia. Tu tens a informação de quantos profissionais estão atuando lá, sobre a supervisão dela? Só ela. Só ela? Só ela. Existia uma outra profissional, foi destratar, mas no momento atual eu posso te garantir que é só ela. E nos casos de alta complexidade, para onde estão sendo a sociedade está sendo encaminhada hoje? Para os hospitais? As altas complexidades elas podem ser encaminhadas para pronto-socorro da 14, que temos a equipe de bucomaxilo lá, nós temos, eu estou falando odontologia hospitalar, então só a doutora Odaléia. Alta complexidade, vamos só explicar um pouco. Voltou ao pronto-socorro, ao bucomaxilo? O bucomaxilo nunca saiu. Em casos de trauma... Trauma, bucomaxilo nunca saiu. Sim. Tá? Saiu atendimento odontológico normal. Perfeito, é isso daí. O bucomaxilo nunca saiu. Tanto é que, num plantão nosso da UPA da Sacramento, muitas vezes entra paciente com angina de Ludwig, abscesso odontológico grave, com dificuldade de respirar, de deglutir, risco de morte. Então, existe um fluxo que nós encaminhamos. O único referência é o pronto-socorro da 14, com apoio dos bucomaxilos. Claro, os bucomaxilos. Ou até mesmo, até a cabeça-pescoço cirurgia cabeça-pescoço pode dar esse suporte. Porque quando o paciente está nessa fase, é complicado. Mas se tu fores pensar, não seria só o pronto-socorro da 14, porque aí já terias o Barros Barreto, tu já terias mas a rede municipal... Sim, a rede municipal seria o pronto-socorro. Porta aberta, que a gente encaminha. E o novo pronto-socorro da Augusto Montenegro? Ainda não está aberto. O conhecimento que eu tenho é só parte de pediatria. Tá. Não tá, os outros blocos não estão construídos ainda. Só pediatria.
Tá. Mas você sabe dizer se esse novo pronto-socorro vai ter esse atendimento também de alta complexidade com os casos? Não vai sei, ter? não passaram Não. nada para nós. A gente interrompeu a Penélope aqui. Fala da alta complexidade que tu ias falar, por favor. Não, então, quais seriam esses procedimentos que abrangeriam essa alta Na área de complexidade? odontologia, Isso. cirurgias de maxilares, Traumas, né? Trauma de Relacionado a face, traumas de face. é. Tumores. tumor. O tumor é mais por Ou filoiola. filoiola. Sim. parte Mas inicial. assim, a UPA acaba como triando esses É a pacientes, única né? porta aberta que nós temos. É a porta Sim. aberta. Para Então, chegar todo o até... direcionamento vai para as UPAs. São 5 UPAs, né? Duas Isso. da gestão municipal, que é a da Sacramenta E Coraci. e Coraci. Essas duas são gestões municipais. E as outras três Marambaia, são terceirizadas, Jurunas e são Terra Firme. OS, né? OS. Perfeito. Então, Mas Marambaia, Jurunas e Terra Firme são de OS e Sacramento e Coraci Perfeito. são da gestão Gestão municipal de municipal. Belém. Direto aí. Ok. Hoje, esse fluxo, o paciente que chega com uma urgência... Primeiro, vamos definir aqui, E... olha para essa câmera, o que seria a urgência e o que seria a emergência. Perfeito, porque muitas vezes nós estamos no plantão, o paciente vê o consultório lá e pela necessidade, pela carência do serviço público, eles nos questionam. Então, o que seria urgência e emergência? Pulpites, dores, as algias do modo geral, dores, Seria a urgência que não abscessos. tem risco de morte. Isso, Né? isso, as urgências que não tem risco de morte, tá? Quais são os casos? Pulpites, abscessos, hemorragias, Dores em geral. dores em mas tem uns casos de trauma, que Sim. nós já damos, com luxação dentária, luxação da ATM, nós fazemos o primeiro atendimento, crianças ou então adultos que caem e num ataque epilético mordem a língua com ferimento de língua, nós damos o primeiro atendimento, lá nós resolvemos tudo isso, com anestesia local, tranquilo, se o paciente colaborar, resolvemos. Quando o paciente tem um trauma de face, fratura do malar, fratura da mandíbula, nasal, nós acolhemos, medicamos e referenciamos para o pronto-socorro da 14 de março, onde a equipe de bucomaxilo vai dar todo o suporte lá. Certo. Esse é o nosso fluxo. Isso é o fluxo da gestão municipal da Prefeitura de Belém. Isso. Tá. Aí, o paciente chegou na UPA da Sacramenta com uma situação já de emergência, né? Emergência odontológica com risco de morte. Vocês também já direcionam para o pronto-socorro da 14 ou Não. vai para uma outra entidade, uma instituição? Depende do caso. Por maior. exemplo, um risco de morte iminente, um dos casos seria uma hemorragia intensa. O paciente tem alguma discrasia sanguínea, o paciente tem deficiência de algum fator sanguíneo, nós analisamos, tentamos fazer a sutura, não conseguimos apoio da equipe médica, porque a UPA nós trabalhamos também junto com o apoio da equipe médica. Paciente descompensado, vamos para a equipe médica, a glicose dele está alta, baixa, pressão alta, Estabiliza, né? estabiliza, depois volta, tá? Tá. Mas quando é um caso assim, por exemplo, um trauma, acontece muito, tiro na face, difícil ir para a UPA, já vai direto para um pronto-socorro. Casos Tá? mais Tá. graves, né? Porque o SAMU vai dependendo da categoria, não vai Ele para a mesmo UPA. já está orientado Já para lá. fazer lá. É. Agora, uma coisa assim importante também. A UPA, Unidade de Pronto Atendimento, né, de urgência e emergência odontológica, ela funciona 24 horas diariamente. Como é que é esse funcionamento? São plantões 24 horas por dia, 7 dias na semana. Sempre tem um cirurgião dentista lá Sempre. pronto para receber o Sempre, paciente, sempre. né? Precisando, Sempre. a UPA da Sacramenta está bem preparada para receber atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Lembre-se sempre disso. Que fique bem claro, o caso de urgência é emergência, caso de dor, de abscesso. Tá? Infelizmente, a UPA não faz o tratamento
odontologia básica, extração, restauração, sim. isso é nas unidades de saúde. Isso. Não, mas esse serviço de urgência e emergência é importantíssimo. Então, o organograma de toda essa atuação, quer seja em unidade de pronto atendimento, em unidade de referência especializada, em pronto-socorro, ou mesmo já direcionando para uma universidade estadual ou federal, ou um hospital federal como é o Barros Barreto, ou Betina, até mesmo o metropolitano estadual, que também o SAMU já direciona isso aí. O mais importante é que o atendimento odontológico da rede básica, ele não é em UPA, né? Não, ele é não em é UBS, tudo direitinho. Então, esse entendimento, as pessoas têm que saber, porque paira uma dúvida muito grande na sociedade para onde eu vou em determinado momento, né? Então, como tu falaste agora, os pontos chaves de cada bairro desses, que tem Jurunas, Sacramento, Icoraci, Terra Firme e Marambaia, são pontos que são de deslocamento para pessoas daquela proximidade, né, para que possam ter atendido em Icoraci. Então, assim, dentro desse mote de atendimento, o que tu podes falar é sobre a gestão municipal, que tu sabes como funciona da Sacramento e de Icoraci, né? Hoje, tu traduzes esse atendimento como um atendimento que supre a necessidade de urgência e emergência da sociedade, ou isso, na tua opinião, pode e deve ser ampliado? Sempre ampliar é bom, né? Ampliar com objetivo de qualidade, né? Agora, no momento, tá boa a cobertura, mas podemos ampliar. Porque a minha discussão, quando eu converso com gestores, é que, já tivemos essa conversa aqui, não adianta só ampliar se o que já tem não melhorar, né? Então, não podemos ter déficit nesses serviços que já existem, pensando em ampliar. Outros. Né? Então, tu achas que o teu serviço da Sacramento, ele atende aquela demanda daquela região ali, de Sacramento, de Barreiro, de Pedreira? Atende outras áreas, Marcelo. Tem outras, mesmo moradores dos Jurunas procuram a nossa, porque a nossa UPA, ela está conhecida, que não só a parte odontológica, claro, a parte médica também. Sim. Que a gente resolve, a equipe lá é muito boa. Pois é, a mas equipe é muito humanizada. Mas esse é o problema que a gente está justamente batendo, porque como conselho, nós temos que trabalhar pensando sempre na sociedade. Isso. Tem uma UPA no Jurunas, e ele sai para ser atendido porque a outra referência tem que ser referência do Jurunas. Para isso que ela existe, a discussão toda ela é essa, entendeu? Mas tu já pensaste certeza. o paciente chegar na Sacramento, ser identificado Jurunas e não ser atendido, não pode. Não, mas eu não estou falando da questão de negar o atendimento. Entendi. Não, o ideal é que o paciente, o cidadão, não tenha que se deslocar para outro bairro. Mais de madrugada. Exatamente. O ideal é que o bairro ele suporte todas os atendimentos, todas as necessidades. Porque se vai uma demanda da Sacramento para o Jurunas, lógico, é porque a Sacramento não está funcionando. Mas é o que acontece, infelizmente. Né? Mas por quê? Porque o serviço ele tem que ser ampliado. E como você falou, né, a nossa gestora municipal, que bom que ela está com essa análise, né, com essa visão desse retorno desse atendimento, que pode ser, nesses casos, ampliado. Por exemplo, temos o Abelardo Santos, que pode ser feito um serviço odontológico, e na verdade que tem que ser feito, porque a odontologia hospitalar está aí. Desde 23 de agosto de 2023, então, nós somos uma especialidade um nicho que tem que virar lei, inclusive, né, Marcelo? Tem que ser valorizado pela sociedade, porque e a odontologia ela tem que estar saúde. Presente nos hospitais de urgência e emergência. Então, eu acho que é um ponto que tem que ser aquela volta ao passado que Belém já teve, né? Que temos que retornar. Belém do já teve, né? Do Belém do já teve, tem que retornar para a gente ampliar, melhorar e valorizar a odontologia em todos os setores. Sim, eu tô tocando nesse ponto crucial, por quê? Porque aí é um problema de gestão. Se está saindo um paciente do Jurunas para Sacramento, é porque a gestão do Jurunas está deficitária. E antes de ampliar para botar
lá no entroncamento, ele tem que ter uma situação que consiga corrigir as deficiências dos jurunas. Os jurunas é só o exemplo que a gente está citando, né? Mas se tem uma demanda que é atendida dessa forma, alguma coisa está errada na gestão. E aí me chama a atenção do quê? E eu não estou dizendo que é a verdade, eu estou dizendo que pode ser um problema de gestão que, se na Sacramento é uma gestão municipal, a OS que é dos jurunas. Marcelo, por que elas não estão falando a mesma língua? Eu acho também que tem outro problema, da desinformação. Também pode ser. Os próprios colegas desconhecem os serviços que estão ativos e existentes no município de Belém. Eu canso de receber pedidos de serviços de urgência e emergência que estejam funcionando em Belém. E assim, a título até, eu também não tinha toda essa informação que agora eu passo a ter, eu sempre encaminhei para a UPA da Sacramento. Essa é a verdade. Entendeu? Mas aí eu volto a te dizer, tu encaminhaste esse paciente do teu consultório ou da universidade para a UPA da Sacramento? Quem me perguntava, eu digo, olha lá, que eu saiba, que eu tenho colegas que trabalham lá, eu encaminhava para lá. Isso é uma coisa que precisa ser bem, mas por quê? Por desconhecimento mesmo. A própria classe não tem essa informação de todos os serviços que estão ativos e atuantes na região metropolitana. Aí eu pergunto para o doutor Paradela, talvez esse seria o maior desafio dentro da UPA? Suprir, talvez, receber esses atendimentos de outros que seriam direcionados a outras UPAs que talvez, ou por desconhecimento, ou por realmente alguma falha na gestão, estão deixando essa demanda em aberta. Seria talvez esse maior desafio, receber esse público maior que não seria esperado? Seria o maior desafio? Podemos. Doutor Paradela, eu lhe pergunto também, em média, quantos atendimentos em 24 horas por dia de odontologia ocorre? Isso é muito relativo. Tem plantão que é agitado, tá? 20, 25, eu teria que pedir a estatística. Final de semana. Final de semana. Vocês não imaginam a quantidade de pacientes que vão no noturno. Sim. Porque eu digo assim, um paciente é um paciente, mas um paciente, parte odontológica, são 28 pacientes. São 28 dentes que podem ser. Então, como vão? A procura é muito grande. A procura é grande. E às vezes a própria população não sabe que tem o serviço lá. Vai procurando a parte médica. Chega lá na triagem, ele é direcionado para odontologia e ele fica sabendo naquele momento. Ou seja, o dentista da UPA está ali mas realmente... o nosso movimento eu posso garantir que é grande na UPA da Sacramento. Na sua UPA são quantos odontólogos que trabalham? Nós somos 11 dentistas e 6 TSBs. E 6 TSBs. Muito bom. É importante a gente saber isso, porque eu estou pensando aqui numa coisa, de como pode chegar essa informação à sociedade. Também. Sabe? Porque eu não estou vendo a gestão fazer essa comunicação. Não há uma divulgação. Exatamente, mas isso o conselho pode trabalhar também. Sim. Entendeu? Como? Vamos conversar com o nosso jurídico. Até sobre essa questão do que acabou-se, né, o serviço lá no pronto-socorro. Que é uma necessidade. A população, né, muita gente não sabe, muita gente ainda acredita que tem esse serviço e tudo, ainda procuram, mas não existe mais. E essa desinformação é uma coisa que tem que ser combatida realmente. Com certeza. Principalmente com a odontologia hospitalar entrando agora como especialidade, que há diferença da odontologia hospitalar, fazendo uma comparação com a medicina, existe o atendimento de urgência e emergência na odontologia, existe o atendimento odontológico básico, né? Aí vem o de média e alta complexidade, urgência e emergência, e na UTI. Ainda tem essa questão, que hoje a gente vai falar disso também, porque é um atendimento de nível hospitalar, que a pandemia está aí para mostrar quantos entubados foram que precisaram da odontologia na UTI. Né? Então, esse programa também é para chamar a atenção da sociedade e da classe odontológica para que ela também cobre dos gestores públicos e privados o posicionamento, a colocação
da odontologia dentro das áreas da área da saúde, como fazendo parte da equipe de saúde. Que hoje gestor público e gestor privado, ele ainda não tem essa pegada desse entendimento de que a odontologia hospitalar tem que estar funcionando junto da área da saúde. Na tua opinião, isso aconteceu há 10 meses atrás, a criação da especialidade, mas tu achas que já deveria ter acontecido antes, ou tu achas que deveria acontecer mais à frente, de uma forma, ou aconteceu no momento certo? Não, deveria acontecer há muito mais tempo. Nós tínhamos que retornar, ter feito há muito mais tempo. Porque a gente sabe da importância da interação da saúde, a odontologia na saúde, né? Das manifestações quando um paciente está internado. Tem muitas doenças que o paciente se manifesta oral e o dentista está lá, já indicaria, já dava, né? Um suporte, Um né? suporte. Quantas infecções por pneumonia nós evitaríamos? A boca é a principal, né? Não, e não entra Fora. só, a odontologia entraria no diagnóstico, né? Isso. Porque E no tratamento. no tratamento e no pós também tratamento, né? Então, assim, nós teríamos que ter toda essa penetração nas equipes de saúde que nós não temos, infelizmente. Não adianta ficar tapando o sol com a peneira, porque é verdade. Os gestores públicos e privados, eles precisam ter sensibilidade quanto à colocação do profissional da odontologia dentro do mercado de trabalho, dentro dos hospitais, dentro da rede de atendimento hospitalar. Isso é fato. Mas eu vou fazer uma pergunta antes de vocês, porque tá muita coisa na minha cabeça aqui. Me conta, na tua memória afetiva, um caso que tenha te marcado de alguma forma assim, inesquecível. Com certeza foi no pronto-socorro da 14. Não sei, de repente a Não, UPA já virou a menina dos olhos dele. Afetiva. Foi na UPA da Sacramento. De madrugada, fui acionado. E ao chegar no consultório, eu me deparei com uma criança com autismo. Aquele autismo severo. Ele estava com um protetor facial. Ele era morador de um lar do estado ali na Senador Lemos, não recordo o nome. E que naquela madrugada ele tinha batido e cortou. Teve um ferimento corto-contuso no lábio. E precisaria fazer uma sutura. Nossa, fizemos o charutinho para conter o paciente. Botamos o técnico para se conter. Vocês sabem como é o atendimento de um autista, né? Um autismo severo, ele não para, ele é agitado. E tem força, né? Muita força. Era uma criança de 7 anos. Aí nisso o médico, num consultório ao lado, me socorre, veio também conter. Aí eu consegui fazer o bloqueio local e, cara, foi Deus que eu consegui dar um ponto, a hemorragia parou. E aquilo já estava muito sensibilizado por causa do estado da criança. E do nada o técnico disse assim para ele: fulano, não me recordo o nome da criança. Poxa, por que isso aconteceu? Amanhã, poxa, você tinha uma visita de uma família que ia te levar para ver se te adotava. Aí eu, como é que é? Aí eu virei, me conta. Aí ele disse: doutor, amanhã vem uma família visitar para começar o processo de doação. Se não tem problema nenhum, a criança pode ir para o passeio. Aí, Marcelo, neste momento eu vi o quanto eu sou inferior, o quanto a nossa emoção, né? Uma família, tem pessoas que não conseguem adotar uma criança normal, e uma família está disposta a adotar uma criança num estado de autismo. E isso marcou muito. Entendeu? São histórias dessas que fazem a gente engrandece entender que a gente plantão. não é nada, né? No final do nosso plantão, de 24 vezes, tem plantão de 12, 24 horas, tem plantões que eu saio de lá gratificante. Gratificante por quê? O quanto você ajuda uma pessoa com crise álgica. Você não tem noção de dor. Tem paciente que entra na UPA gritando de dor.
E quando a gente consegue fazer, às vezes sem uma casa de abscesso, você drena, passa a dor, sem você ter feito o bloqueio. E eles são eternamente agradecidos a você. Com certeza. Né? Eu te pedi para falar sobre um caso desses, porque são casos que tu deves ter tido dezenas deles, né? Eu lembro de um caso que eu fui bater no pronto-socorro. Eu sou de Ananindeua, da prefeitura de Ananindeua, sou concursado lá desde 2002, e chegou um momento que eu estava atendendo minha antepenúltima paciente. Então, eu encerrava 13h, quando deu meio-dia, a paciente chega com luxação de ATM. Cara, eu tentei de meio-dia até mais ou menos 13h, não consegui. E aí, peguei, botei no meu carro e a levei para o pronto-socorro, chegou lá, fui atendido, participei da manobra toda, o colega resolveu, e para vocês verem a importância disso na minha vida, há uns 3 anos atrás, um outro colega me procurou com uma paciente de orto, que ele é orto, e ela estava com luxação na ATM, que ele foi abrir a boca dela e ela luxou. E ele estava também há mais de hora tentando resolver e não resolvia. Aí ele pediu para ir ao meu consultório, traz aqui que a gente vai resolver. Aquela experiência do passado, eu fiz a manobra e resolvi. Entendeu? O paciente já estava desesperado, chegou na sala de espera do consultório com a boca aberta, morrendo de dor, e o colega desesperado também, porque é angustiante não só para o paciente quanto para o profissional. Né? Assim como eu passei por aquela angústia no passado, eu também tive, e isso foi muito marcante para mim também. Quando conseguir posicionar aí interessante, né? Depende também do teu posicionamento. Tu vai por trás é uma coisa, tu vai pela frente é outra coisa, entendeu? A técnica, né? A técnica é totalmente diferente. Então, a gente tem todas essas variáveis, e devolver aquele momento satisfatório para o paciente e para o colega, cara, não teve preço, entendeu? Não tem preço. Então, isso aí são experiências. É importante frisar que o plantonista que trabalha com urgência e emergência tem que ter noções disso. Ele tem que ter o perfil de trabalhar com urgência e emergência. Porque você participar em urgência e emergência e só prescrever... Não está fazendo. Não está fazendo. Está brincando de fazer urgência e emergência. Não está fazendo urgência e emergência. Né? Nós sabemos que nós somos dentistas, da importância numa pulpite de nós fazermos o acesso. Com certeza. Remover a Existe polpa. esse serviço de estágio, no caso, nas UPAs? Existe no momento de algumas faculdades particulares. Mas que é existe. Assim, super importante o acadêmico ter um tempo na formação dele, participar dessa questão da urgência e emergência. Isso é para a vida profissional. São os estágios, né? Eles são os estágios extramuro, né, que chamam. Nesse caso é intramuro, por causa que a faculdade arruma. Tá? E depois tem um voluntário, tem muitos que me acompanham voluntariamente, plantão noturno, que eles não podem acompanhar noturno, final de semana. Aí já é voluntário. Dentro disso aí que a gente está falando do perfil de fazer urgência e emergência, tem também a questão do que seria mais desafiador. Eu vou tentar direcionar essa pergunta para tu ver se tu consegues me dar essa resposta. O que seria mais desafiador? A dificuldade de conhecimento de uma experiência longeva dessa, por exemplo, um profissional que está entrando nesse mercado da urgência e emergência pública, principalmente. Tu tens uma vasta experiência, tu já tens na frente dele isso daí. Seria um desafio para ele a busca dessa experiência, a falta de estrutura ou a estrutura inadequada, olha só, a experiência, a estrutura inadequada, a remuneração também do sistema público, que não é condizente para a odontologia, não adianta dizer que é, porque não é. Tá? Eu faço parte do sistema público. Ou, num quarto fator primordial, a questão de conviver com o sofrimento, com a dor. Tem muita gente que não gosta de conviver com a dor, né? Profissionalmente. Não, eu quero fazer estética porque eu não vou nem bater com a dor. Na tua opinião, esses 4 fatores aí, o que é que
que ficaria mais difícil do profissional que quer atuar na urgência mesmo? Tem que ter um interesse, Marcelo. Que a experiência, né? Conhecer vai ser adquirido. Mas aí é o perfil. O interesse perfil. está dentro do perfil. Perfil, vai atrás de consegue. Quero saber o que faz mais diferença. A estrutura nós temos, né? E remuneração, você falou bem, colocou bem. O que é o interesse da pessoa. Porque muitas vezes tem profissional que vai para lá, para a UPA, porque dentro da agenda dele é melhor ficar no plantão noturno no final de semana. Aí ele tem que ir lá, ele tem o interesse de ir lá para se adequar, mas ele tem que ter o perfil. Sim. Não adianta só prescrever. Não, eu acho que não interessa a minha pergunta. Eu vou repetir para a gente poder caminhar. Achar o ponto. Não seja político agora. Fale com o coração. Entendeu? Nós estamos aqui para isso. Certo. Preste atenção. Tá. Eu me formo. Sim. Tá? Eu quero fazer urgência e emergência. Tá Bom? Perfeito. Eu ainda não percebi se eu tenho perfil. Tá? Mas o que seria mais difícil para mim seria ir atrás dessa experiência, porque eu vou apanhar muito dentro do atendimento. Mas eu vou porque o atendimento vale a pena. A remuneração é boa. Então, eu não tenho a experiência, eu não tenho a boa remuneração, tá? A estrutura tu tens, olha só o que eu estou falando, a estrutura tu tens dentro da Sacramenta. Tem. Mas eu fui colocado numa outra UPA, que eu não vou citar o bairro, que não tem a estrutura. Eu estou colocado nessa outra. Já não tenho 3 coisas. Eu não tenho remuneração, eu não tenho estrutura e eu não tenho a experiência. E a situação final, que vai me motivar a virar um paradela, que hoje a garra dele, vive, né? A vive vontade. disso. A vontade dele, Marcelo. A vontade. Estimular os colegas, estimular, cobrar dos gestores, a melhoria no local. Entendeu? Quando a pessoa quer, corre atrás. Eu acho assim o serviço de urgência e emergência muito desafiador, porque você não é assim ensinado na faculdade a fazer urgência e emergência. A gente aprende mesmo participando do serviço, participando daquela rotina, que tem coisas que vão acontecer e acontecem ali, que você nunca mais vai ter. Isso não vai chegar no teu consultório. Pois mas eu ainda não cheguei no ponto que eu quero chegar. E nem que eu vá editar esse programa aqui, que eu vou editar. Não editar. Mas eu vou te dizer assim, o que seria, no teu entendimento, o maior desafio? A falta de experiência, a má remuneração, a falta de estrutura. O que seria desses 3 agora? Falta de experiência do profissional. Ponto. Falta de experiência. Falta de experiência. É porque acontece muito da gente receber um paciente. Acaba desmotivando o profissional a continuar. Às vezes o colega, ele só prescreve. Aí essa prescrição. Muito. Aí doutora, não. Só passar a medicação para mim. A gente sabe que uma dor de dente, você tem que abrir o dente. E eu estimulo os colegas da UPA. Nós temos um grupo do WhatsApp e eu falo, colegas. Para. Cachorro. Eu vou... Marca aí, Gabriel, quando eu falei de edição do programa, tá? Porque eu vou entrar numa outra pergunta que vai valer a pena. O que eu quero falar para ti é só o seguinte, olha só. Me responde uma das que eu te falar. Tu não tem que me responder garra, tu não tem que me responder nada. Tá bom, entendi. É uma das que eu te falar. Por quê? Porque é isso que eu tô te perguntando. Eu ia te complementar. Mais uma. Eu ia te complementar dizendo que a gente, como profissional que vê de fora, a gente vê que talvez a desvalorização do setor público da odontologia em termos de infraestrutura e salário talvez seja um grande desafio. Mas é o que eu disse, remuneração e infraestrutura. É por isso que ele tá. Eu acho que é isso que ele tá querendo perguntar. Porque isso pode desmotivar o Marcelo a querer fazer urgência e emergência no sistema público, que é muito bacana. Sim. Mas me desmotiva. E a quarta que eu queria falar é o quanto o chefe vai ter influência no perfil.
no profissional. Porque tu tem um chefe que desestimula, tu tem um chefe que não quer que tu continue, o chefe quer que tu não dê o serviço. Mas entendeu? olha, eu acho que a parte da remuneração, eu acho que é até diferenciada, né, essa questão. Da Diferenciada, plantonista, diferenciada do que seria para atendimento básico. Mas porque é o médico... Marcelo, mas aí a gente vai... com certeza. Agora sim. Mas aí a gente vai bater em nível cima superior. de uma questão a que diferença não é só grande. do plantonista, né? diferença... Volto a te dizer, mas... A gente vai falar em grande. piso salarial, Mas falar eu volto um a monte te de coisa dizer, que está errado. fala da remuneração de uma forma geral. É muito abaixo do que poderia ser, Pronto. gente. Porque Agora sim. essa desvalorização ela vem do setor público, não é da própria lógico. classe. É o setor O que público, eu os estou gestores falando é que que isso estão... faz parte do contexto todo. Por exemplo, me dá 10 mil reais, eu quero ir para urgência e emergência. Todo mundo, olha, vai lotar, porra. O Fábio vai querer, tu vai querer... ela vai Uma querer ótima ir. infraestrutura de Lógico, trabalho, bota quem não lá. quer. Agora tu me dá 1.000. Se for 1.000, se não for 900, para eu ir lá, correr risco de ser agredido na madrugada de sábado para domingo. Que Sentar lá, não tá funcionando um estugador. Não tá funcionando, eu vou. Não tem auxiliar, isso Entendeu? Então é isso que eu tô perguntando, qual é o maior desafio Tá bom, para o dentista agora sim. querer participar do setor. Porque o resto ele pode correr emergência. atrás mesmo. É lógico, verdade, gente. verdade. Tá, É procede. lógico, que é o maior desafio dele. É uma dessas quatro, porque a gente sabe que na cirurgia, principalmente, tem o chefe que humilha o residente. Nas residências Né? Na urgência e emergência... Tem o R1, tem R2, tem R3. Assim como tem o chefe da urgência e emergência, tem o cara que é o paradela hoje, que não está inscrito no conselho como responsável técnico, entendeu? Mas que ele é um cara que ele está dizendo assim, porra, Larissa, vai lá, olha, procura isso aqui, faz isso aqui, faz Mas na minha época, a gente também era tocado ali a ferro e fogo. legal. Mas tem Não era paradela, mas tem não era vida dos fácil, Jurunas, não. Tem um outro dos Jurunas que está vendo o Marcelo receitar e tá bom essa porra, deixa ficar explorado aí. Tá entendendo o que eu tô falando? Tá então, fazendo isso, o mínimo, né? Ou motiva ou desmotiva. Mas que eu isso quero te dizer. no setor público de maneira Mas a gente geral. tem que tocar. A gente tem que tocar. Uhum. Vamos lá, Gabriel, dê o seu tapa aí pra Pombagira baixar de novo. Volta para a pergunta que eu acho que é mais fácil. É melhor. Agora a gente já Bora conseguiu ser aqui. objetivo. Mas eu tentei 2 vezes, tô tentando a terceira. Então pula essa parte. Peraí. Então, olha só, o que é mais desafiador para quem quer iniciar um trabalho na urgência e emergência em odontologia? Quero a tua opinião, se é em relação à experiência que possa ser adquirida, mas que ainda não exista, a infraestrutura que deve estar inadequada em muitas UPAs e outras unidades de urgência e emergência, a remuneração que perante a outras profissões de saúde, ela ainda é baixa para a odontologia, tá? Poderia ser muito melhor se nós fôssemos mais reconhecidos pelos gestores e pela sociedade no que nós podemos beneficiar a todos. E a outra, em relação à coordenação, à chefia, que em alguma unidade pode ser mais relaxada, mais tranquila, e na outra sim, ela quer o melhoramento daquela atuação, então ela cobra mais do profissional. 4 fatores, o que tu achas que é mais desafiador para quem quer ir para o lado da urgência e emergência odontológica? Eu vou falar pela minha experiência dentro da UPA. Estrutura nós temos, boa. Com certeza, não é só a minha opinião, mas dos colegas plantonistas, é a baixa remuneração. Que poderia ser bem melhor se nós olharmos as outras profissões, os outros colegas. Perfeito. Então, isso é um maior desafio a se buscar uma melhor remuneração para valorizar mais ainda esse serviço de urgência e emergência odontológica. Exatamente. Ok. Esse é um apelo, então, aí para poder para público, os nossos gestores, né? Nossos Porque gestores. precisamos valorizar também ser mais valorizados como profissionais. Exatamente. Não entendeu? só a área odontológica, como também, às vezes,
né, várias categorias entram em greve, justamente às vezes o setor de urgência e emergência, porque veem isso, porque é muito desafiador atuar nesse serviço. A gente tem 2 tópicos de valorização aí, né? A necessidade de estarmos presentes nos outros locais, né, de atendimento, dentro do âmbito hospitalar, com odontologia hospitalar, que a gente ainda não está tão presente. Isso a gente sabe que também faz uma falta dos gestores de saúde pública, e a nossa valorização salarial, que ainda equiparada a outros profissionais da saúde, ainda está abaixo, deixa muito a desejar. Esses são 2 pontos que eu acho que a gestão da saúde pública deveria abrir os olhos e valorizar a odontologia, até porque a boca ela não está desassociada do corpo, né? Muito importante. Então, assim, com esses depoimentos agora, a gente já pode começar a encerrar esse episódio, porque a direção está cobrando da gente aqui, que o tempo já está extrapolando, né? Vamos com as considerações finais da doutora Larissa, depois da doutora Penelo, depois do doutor Paradela, para que possamos encerrar mais esse episódio. Doutora Larissa, suas considerações finais. Agradecer novamente mais um Odontocast aqui com essa equipe que eu estou sempre, é uma equipe maravilhosa, o Marcelo, a Penélope sempre sendo muito pontuais em tudo que é muito importante. Sempre no Odontocast a gente vem aprendendo, a gente aprende um pouco da história da odontologia, a gente aprende um pouco de coisas que a gente não sabe. Eu sou endodontista, mas eu não atuo no setor público, então ouvir a sua experiência é muito engrandecedor para mim. E agradecer, né? Foi muito, muito enriquecedor. E é isso. Obrigado, Larissa. Eu só tenho a agradecer ao doutor Paradela. Já havia trabalhado com ele na graduação, eu fiz estágio no pronto-socorro, ele também foi um dos meus instrutores lá na época de urgência e emergência, e eu, né, procurei enfatizar a importância dessa vivência do acadêmico nessa área de urgência e emergência, que tem coisas que realmente só vão acontecer na urgência e emergência, e mostrar para a sociedade, para a classe, todos os serviços que estão funcionando, a atuação do dentista na urgência e emergência. Eu acho que o nosso papel foi cumprido aqui, né, passar essa informação para a sociedade, para a classe, e agradecer ao doutor Paradela, é sempre um prazer encontrá-lo, dividir, compartilhar essas experiências, né, que a gente, né, viveu, que a gente procurar saber também das informações, nos atualizar de todos esses serviços. Só tenho a agradecer, doutor Paradela. Muito bom. Paradela, antes das tuas considerações finais, eu vou te pedir 3 coisas. As considerações finais, falar sobre o momento que tu enxergas que o Conselho Regional de Odontologia do Pará está vivendo, e olhar para aquela câmera e convidar todos os colegas para assistirem o Odontocast. São só 3 coisas. Tá bom, vamos lá. O momento do Conselho, momento muito importante, valorização da classe, da população, o serviço que vocês estão prestando aqui, excelente, muito bom, para levar mais conhecimento, agregar, né? E que vocês não parem aí. Tem outras iniciativas, fazer no interior, um podcast com o pessoal lá no interior, ver a realidade. Entendeu? Já fizemos vários. Fizemos, entendeu? Fizemos Marabá, Parapebas e Santarém. Entendeu? E não pare, amplie. Tá? Agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. De Deus, tudo. Muito gratificante. Agora eu vou estar estive do outro lado, né? Sempre acompanhando, mas estive do outro lado. Né? Qual foi a outra pergunta? Olha para lá, para a câmera, e convida o pessoal para assistir o nosso programa. O Odontocast. Meus amigos, não percam essa oportunidade de acompanhar esse serviço maravilhoso do Odontocast do Conselho Regional de Odontologia, na presidência do Marcelo. Somos uma equipe. Uma equipe toda. Paradela, antes de encerrar... Da nossa amiga Larissa. Antes de encerrar, vou te passar a revista Sorrisos Brasileiros, que é patrocinada pelo Conselho Federal. O nosso Perfeito. exemplar do Código de Ética, que vai ficar agora na tua mesa lá, com certeza, né? Vai ficar bem legal. A caneca do Odontocast é um brinde, um mimo do programa. Obrigado, tá? Excelente. E dizer a todos que o episódio de número 70 do Odontocast vem com o tema da urgência e emergência em odontologia com o Dr. Carlos Renato Figueira Paradela.
Um bom dia a todos e quero dizer para vocês que não percam, vão lá, sigam, compartilhem, curtam, porque o nosso canal do YouTube está recheado de informações para todos vocês. Um grande abraço a todos. Obrigado e fiquem com Deus. Mas antes, Pedro, obrigado pela caneca, mais um patrocínio da Labo Dental também, que tem estado sempre presente na vida da odontologia paraense. Obrigado a todos, até a próxima. Obrigado.